Amigos e amigas, é com invulgar alegria que aqui estamos para, juntamente com vocês, estudarmos um dos livros mais vendidos em todo o universo, a Bíblia Sagrada, isso mesmo. Não esquecendo de agradecer-me por ter acionado o nosso canal. Convido-me a acompanhar-me na leitura do Sagrado Livro, na profecia de Zacarias, capítulo 4, verso 10, na versão Almeida, revista e corrigida. Usaremos apenas a primeira parte desse versículo. A Bíblia diz: quem despreza o dia das coisas pequenas. Quando riscamos o fósforo, a fricção gera uma faísca no palito. Assim, o palito, então, ele começa a queimar. A contínua pequena chama queima a extremidade desse palito e cresce, abastecida pela madeira e pelo ar, pelo oxigênio. Todos nós sabemos disso. O calor aumenta e logo o palito é consumido por uma chama alaranjada ou avermelhada, depende da madeira. Quanto mais se estende, mais consome a madeira. A chama se tornou fogo. Fazer essa ilustração para dizer que há cerca de 2000 anos, um fósforo, o cristianismo, foi riscado na Palestina. A princípio, algumas pessoas naquele lugar foram tocadas, foram impactadas, foram aquecidas. Mas o fogo se espalhou além de Jerusalém e da Judéia, indo atingir todo mundo. Todas as pessoas foram atingidas. Estive há dias visitando um estúdio de um canal de TV que está ainda naquela fase embrionária. Seu nome, Agathos Prey. Guarda esse nome. Chegando a casa, eu fui tentado a fazer analogia com outros canais de TV, já que estão há bastante tempo no ar. Em determinado momento, parei, pensei e concluí. Essas já foram aquela, referindo-me à TV Agathos Prey. Nada nasce grande. O livro de Atos fornece-nos um fiel relato sobre o nascimento e a expansão da igreja cristã que começou em Jerusalém, com um pequeno grupo de discípulos, apenas aqueles discípulos, 12 discípulos, se espalhou por todo o Império Romano, onde as boas novas foram pregadas a todas aquelas pessoas que quiseram ouvir. Revestido pelo poder do Espírito Santo, o corajoso grupo de discípulos, eles pregaram, curaram, ensinaram, expulsaram demônios e demonstraram o amor de Cristo em sinagogas, em escolas, em casas, mercados, tribunais, ruas, colinas, navios, estradas, enfim.
eles demonstravam o amor de Jesus onde quer que Deus os enviasse. A vida e a história das pessoas seriam mudadas totalmente após isso. Escrito por Lucas como uma continuação de seu evangelho, né? Atos é um registro histórico, mas histórico preciso, muito preciso, da igreja primitiva. Mas também é um livro teológico, com lições e exemplos vivos da obra do Espírito Santo, das relações da igreja e sua organização, das implicações da graça e da lei do amor. O livro é também um trabalho apologético que ajudou a construir um forte alicerce para a fé cristã ao demonstrar o cumprimento das afirmações, das promessas de nosso Senhor Jesus Cristo. O livro de Atos começa com o episódio do derramamento do Espírito Santo na festa de Pentecostes. Fato esse prometido por Jesus. Também o início da proclamação do Evangelho. Esta evangelização, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, começou em Jerusalém e se estendeu a Roma, cobrindo todo o império. A maior parte de todo o império ele atingiu. O evangelho chegou primeiro aos judeus, mas estes, como nação, rejeitaram-no. Apenas alguns judeus receberam alegremente as boas novas de salvação. Aliás, o evangelho nunca foi seguido pela maioria. Sabiam disso? Nunca foi. E nunca será. Veja o que diz a Bíblia, a palavra de Deus em Mateus capítulo 7, versos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos há que a encontrem. A rejeição contínua do evangelho pela maioria dos judeus levou à proclamação sempre crescente do evangelho aos gentios. Isso estava de acordo com o plano de Jesus. O evangelho deveria ser pregado tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, verso 8. De fato, essa ordem é o padrão seguido pela narrativa do livro de Atos. A segunda metade do livro de Atos, ele enfoca principalmente as viagens missionárias do apóstolo Paulo a muitos países do norte do mar Mediterrâneo. O missionário e seus companheiros, eles levaram o evangelho primeiro aos judeus, depois aos gentios.
mas levaram. Alguns judeus creram e muitos gentios receberam de bom grado, receberam com alegria as boas novas do Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Igrejas foram organizadas. Novos cristãos começaram então a crescer na vida cristã. Ao ler Atos, perceba a ousadia e a coragem que o Espírito Santo concedia aos cristãos do primeiro século. Ousadia essa, meus amados, que mesmo diante do sofrimento, diante da morte, eles aproveitavam todas as oportunidades para falar do seu Senhor crucificado e ressuscitado. Então, decida ser uma versão, neste século, daqueles homens e mulheres de Deus que nunca desistiram da sua fé em Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, que não seja qualquer pequeno problema, qualquer decepção que venha fazer com que desistamos da fé que um dia abraçamos. Que os teus servos do passado sejam exemplos a cada dia, quando a nossa fé começar a se esmorecer. Que a tua palavra, nosso Deus, nos anime, nos edifique e façamos com que possamos crescer cada dia em nossa vida cristã. Que tenhamos maturidade para entender isto, para aceitar isto. Em nome de Jesus, nós oramos com o perdão dos nossos pecados, agora e para todos sempre. Amém.